Hoje é o dia do acidentes por animais peçonhentos. Então, hoje a gente vai ver os principais acidentes por animais peçonhentos. Sejam muito bem-vindos todos ao nosso canal e à nossa mentoria. Que Deus abençoe muito os seus estudos. Então, bora começar, meu povo. O primeiro que você tem que saber é o que é um animal peçonhento, gente. Os animais peçonhentos são animais que têm ferrões, agulhões, por onde o veneno passa ativamente, ou seja, eles possuem um mecanismo qualquer que os permite injetar seu veneno no organismo de outro animal ou, nesse caso, das pessoas. Então, é a diferença entre os animais peçonhentos e os animais venenosos, tá bom? Os animais venenosos são aqueles que produzem as substâncias tóxicas, o veneno, mas não possuem aquele aparelho inoculador, tais como os dentes, os ferrões. Então, é essa a diferença que você tem que saber. Quais são os animais peçonhentos de interesse para os médicos no Brasil? Você tem que conhecer muito bem os acidentes ofídicos, tá bom? Os acidentes por aranhas, os acidentes por abelhas, por escorpiões, por águas-vivas e caravelhas e por lagartas. São os acidentes de interesse para o médico que pretende exercer medicina no Brasil. Bora começar com uma perguntinha aqui para vocês e eu quero conhecer se vocês sabem qual é o acidente ofídico mais prevalente no Brasil. Pois é, com uma prevalência de aproximadamente 90%, gente, é o acidente botrópico. Sim, é o acidente mais frequente no Brasil, é essa queridinha daqui acima, que vocês estão olhando aqui. E que você tem que fazer e que não tem que fazer ante um acidente ofídico. Aí, você tem que lavar a ferida com água e sabão, você tem que manter o paciente deitado, em repouso, garantir hidratação adequada, procurar atendimento médico o antes possível, tá bom? Levar um animal ou uma foto, alguma forma, algum jeito de você reconhecer o qual animal foi o causante do acidente, avaliar e atualizar a vacina antitetânica do paciente. É muito importante que quando chega e você tem de cara com um paciente que tem um acidente ofídico, você verifique se ele tem a vacina antitetânica e se não tem, atualizar nesse momento. O que não fazer? Você não pode nem fazer torniquete ou garrote, não pode, porque isso concentra o veneno e piora o quadro, tá bom? Não pode cortar ou perforar o local da picada, não pode colocar folhas, nem pó de café, nem terra, nem outras substâncias, não pode oferecer bebidas alcoólicas ou outros tóxicos para o paciente, gente, porque você tem que administrar um soro, tem que administrar analgésicos, então não pode administrar, não sugar o veneno, não extrair o veneno desse aí, não pode fazer, não atrasar o atendimento médico. Então, aqui uma pergunta da Revalida Inep, onde é uma criança que ela chega com formigamento no local da picada, boca seca, diplopia, dificuldade de deglução, dores musculares generalizados, oligúria, urina com coloração vermelha escura. Então, gente, ante um paciente com diplopia, dificuldade de deglução, tem neurotoxicidade e tem coloração vermelha escura da urina. Qual é o acidente que cursa com diplopia, com sintomas de neurotoxicidade e, além disso, que cursa com rabdomiólise, que coloca a urina mais escura. Bora lá. O primeiro que eu aconselho para você é que copia e cola na parede da tua casa, da tua habitação, essa carinha já daqui. Com isso, você vai conseguir resolver a maioria das questões de acidentes ofídicos.
o primeiro acidente que você tem que conhecer, o tratamento e tudo, é o acidente ofídico. Qual é o acidente ofídico? Os acidentes ofídicos são os acidentes causados por serpentes. Sim, isso aí são os acidentes ofídicos. E aí você tem que saber e fazer a lembrancinha mental. O primeiro que eu tenho que explorar antes um paciente com um acidente ofídico ou antes a suspeita de um acidente ofídico é se o acidente tem reação local ou não tem reação local. Paciente que chega com leve formigamento, como foi o caso desse que a gente acabou de analisar anteriormente, você vai ter na sua mente rapidamente. Não tem reação local, ou é um acidente elapígico, ou é um acidente crotálico. Tem reação local, ou é laquético, ou é botrópico. É isso que você tem que conhecer e ter na sua mente. É o primeiro que você tem que fazer o clique mental, tá bom? Então, você vai analisar, tem reação local, ou é jararaca, ou é surucucu, tá bom? Não tem reação local, ou é cascavel, ou é coral. Então, é assim que a gente consegue decorar o principal. Então, tem reação local e tem estímulo vagal, surucucu. Tem reação local, mas não tem estímulo vagal, ubotrópico ou jararaca, que é o mais frequente no Brasil. Seguidamente, aí, tem reação local? Não tem. Não tem, então, ou é elapígico ou é crotálico. A maioria das vezes, o acidente elapígico somente chega com uma muito intensa neurotoxicidade. Ou seja, o paciente tem neurotoxicidade, mas não é uma neurotoxicidade leve. Não, é uma neurotoxicidade muito intensa. Então, o paciente com neurotoxicidade somente é coral. Paciente com neurotoxicidade, mas além da neurotoxicidade, tem raidomiólise, hemorragia, ou seja, paciente que chega com urinas escuras, mais sintomas de neurotoxicidade, é o crotálico. Já isso foi o falado, acidente com reação local, é o jararaca e surucucu. Aí você tem que saber que o surucucu é a serpente, uma das serpentes mais grandes do América Latina, tá bom? Então, ela, além de ser uma das mais grandes, ela injeta muito veneno. Então, o acidente por laquético, por surucucu, sempre vai ser um acidente grave, nunca vai ser leve. Ou vai ser moderado ou vai ser grave. E o acidente hipotrópico, que é o mais frequente, como eu já falei, mais de 90% dos acidentes, então, aí você vai classificar em leve, moderado ou grave. O leve vai ser aquele que só tem um discreto sangramento local. O moderado vai ser aquele que tem um sangramento, mas não tem comprometimento do estado geral. Ele vai ter edema, equimose, sangramento, até sangramento, mas sem comprometimento do estado geral do paciente. E o grave é aquele que tem alterações intensas, hemorragia grave, hipotensão, choque, insuficiência renal, anúria. É assim. Aqui temos os outros acidentes ofídicos, é o crotálico e o elapígico. O que você tem que saber? Sintomas de neurotoxicidade, mas rabdomiólise, urinas escuras, é o crotálico. Sintomas de neurotoxicidade sem rabdomiólise é o elapígico, que é pelo coral. Aqui está o tratamento, tá bom? O elapígico igualmente sempre vai ser grave e vai precisar de 10 ampulas de soro antielapígico. E o cascavel crotálico sim também pode ser classificado como leve, moderado ou grave. Depende da intensidade dos sintomas. Então, bora lá com as aranhas. Nossas amiguinhas, as aranhas.
As aranhas têm três. Como eu falei para os alunos da mentoria, para os colegas da mentoria, os colegas, eu gosto mais de chamar colegas, aí você tem que conhecer e diferenciar e conseguir diferenciar os acidentes ofígicos, ou seja, os diferentes acidentes ofídicos, tem que conseguir diferenciar o elapígico do crotálico do botrópico, tá bom? E tem que diferenciar os acidentes por aranhas, que são o acidente loxocélico, o acidente fonéutrico e o acidente latrodêutico, que são os acidentes por aranhas. Aí você tem que saber se é o aranha marrom, o aranha madeira ou a viúva negra. São os três acidentes que você tem, e aí é muito simples. O paciente com aranha marrom, como chega? Ele chega com uma lesão que foi há 10 horas. É uma evolução muito devagar, tá bom? Ele teve o contato com o animal, a picada, há 10 horas, 12 horas, até 36 horas, porque é uma evolução devagar do acidente loxocélico. É isso, aranha marrom. O paciente chega com, após de ser picado, há umas, eu acho que 12, 13, 24 horas, chega com uma placa marmórea, tá bom? Tem uma placa marmórea e pode ter até hemólise intravascular. O tratamento para o grave inclui prednisona e soro antiaracnídeo, 10 ampolas. Agora, o acidente fonéutrico, que é pela aranha armadeira, ele tem uma dor tão intensa que é falada como uma dor desproporcional. É uma dor que é muito, muito intensa. O paciente vai precisar até opioides e com sintomas autonômicos marcantes. Por quê? Porque é tão intensa essa dor que ele está com sudoração, com taquicardia, com hipertensão. Mas é isso o acidente fonéutrico pela aranha armadeira. E aí a viúva negra é o menos frequente e o mais perigoso. Por quê? Porque é o que mais leva a óbitos. Aí o acidente latrodêutico ou por a viúva negra, são os dois nomes, você tem que conhecer os dois nomes, tem que conhecer Loxosceles, aranha marrom, tem que conhecer acidente fonéutrico ou por aranha armadeira, tá bom? Então, o acidente por viúva negra, qual é a característica? O paciente chega com abdômen em tabua, por quê? Porque ele tem dor muscular, contração muscular, espasmos musculares generalizados. É isso que você tem que saber no aranheísmo. Aranheísmo tem que conhecer as diferenças entre cada um deles e o tratamento pode olhar também. Acidente escorpiônico é a mesma coisa, tem que conhecer a classificação entre leve, moderado e grave e o tratamento em cada um deles. Aí o leve vai ser controlar a dor e observar de 6 a 12 horas. Como você sabe que é leve? Porque tem dor e parestesias locais. O moderado tem uma dor, mas não uma dor leve, uma dor intensa e já tem manifestações sistêmicas discretas nesse caso. E o grave vai ser aquele que tem manifestações sistêmicas graves. Aí o acidente por abelha já caiu na prova da INEP, na prova prática, e aí você tem que conhecer como é que é o tratamento no caso do choque anafilático por picada de abelha. Aí eu descer aqui o tratamento, a dose e a região onde é administrada a adrenalina, no caso do choque anafilático por abelha. Aqui, acidente por lagarta também caiu na prova da INEP, você tem que conhecer o tratamento e como é a classificação entre leve, moderado e grave, mas não tem que focar muito porque não é um tema que cai muito nem escorpiônico, nem acidente por abelha, também não cai muito acidente por lagarta, só caiu uma vez e aqui
Para culminar, eu deixei aqui o acidente por água viva e caravela para que vocês consigam fazer uma legenda, fazer uma leitura muito rápida e ficar mais com a ideia geral. No caso de que caia, eu sempre falo, no caso de cair escorpionismo, acidente por abelha, acidente por lagarta ou acidente por água-viva e caravela, o que vai cair é para que você identifique qual tipo de acidente é. Eles não vão colocar para você identificar as classes, né? Muita coisa assim, aprofundando muito no caso do acidente, de esses acidentes que eu estou falando, escorpiônico, abelha, lagarta, caravela, tá bom? E aí o que você tem que fazer é reconhecer quando é o acidente por cada coisa, porque você vai fazer o atendimento desse paciente, no caso do que você já seja médico com CRM, você tem que saber qual animal ou qual tipo de acidente é para conseguir administrar o soro certo para esse acidente físico. Por isso que você tem que reconhecer. No caso do araneísmo e dos acidentes no caso dos acidentes ofídicos, sim, você tem que reconhecer a espécie causante do acidente, porque o soro depende da espécie, tá bom? Então, era isso tudo que eu tinha aqui para falar para vocês. Bons estudos, a gente continua se vendo aqui. Deus abençoe muito vocês.